Após reunião na capital federal, a frente parlamentar da Assembleia que aponta que o governo pode alterar o modelo econômico da nova concessão. O objetivo é garantir tarifa mais baixa, sem necessidade de aporte ou outorga por parte das concessionárias. Realizado ontem em Brasília, discutiu aspectos mais técnicos da concessão das rodovias federais à iniciativa privada. O projeto inicial apresentado pelo governo anterior previa a realização de um modelo híbrido de leilão entre as empresas interessadas em disputar os 6 lotes do antigo anel de integração do Estado. Essa modelagem determinava, por exemplo, um limite de desconto no valor da tarifa de pedágio durante a realização do certame e previa um desempate pelo maior valor de aporte de garantia, ou seja, um valor em dinheiro pago pelas empresas, a chamada outorga. Porém, a frente parlamentar da ALEP, endossada por representantes do setor produtivo do Estado, ressalta que, sem esse aporte de garantia, o do valor inicial ali cobrado para os usuários, ele seria menor, já que a vencedora do leilão não teria esse adicional para pagar de entrada. Uma proposta alternativa ao projeto inicial e que foi apresentada na reunião de ontem seria uma licitação com menor preço e apresentação de uma espécie de caução em títulos públicos. Desta forma, esse valor pode retornar às empresas à medida que os investimentos nas rodovias fossem se concretizando. O presidente da frente parlamentar, o deputado Arilson Chiorato, do PT, falou com o Jornal da Manhã logo após a reunião que aconteceu ontem. Ele ressaltou que o Ministério dos Transportes se mostrou aberto a modificar o projeto inicial. Vamos ouvir. Tem uma reunião produtiva, longa, de muito debate técnico sobre a modelagem econômica. Nós questionamos bastante, a frente parlamentar, junto com o ITTI, Instituto de Transporte, Tecnologia e Inovação da Federal, questionamos essa questão do aporte, que encarece o pedágio do Paraná. Sugerimos a troca do modelo econômico, ou seja, licitar pelo menor preço, mas sem amarra, sem aporte, sem outorga ou sem conta vinculada. E ficamos de reunir os técnicos todos, segunda-feira, aqui em Brasília novamente, para aprofundar o estudo, se é possível retirar o aporte ou ainda fazer mudanças na atual modelagem. O que saiu daqui como ponto positivo é que vai ter mudanças. Ou vai ter um novo modelo econômico, ou vai ter mudanças pontuais nesse atual modelo a fim de baixar a tarifa. Uma nova reunião para discutir o assunto está agendada para a próxima segunda em Brasília, entre os técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e representantes do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná e da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos lá, é importante falar sobre esse assunto, é um assunto muito caro aos paranaenses. Tem alguém mentindo nessa história. Vamos lá. O governo do estado vai para Brasília e volta dizendo que está tudo certo, né? Nós escutamos ontem o governador dizendo aqui em Cascavel, inclusive, noticiamos aqui, que estava avançando muito com o governo federal. Inclusive ele falou em boa vontade do governo federal com o Paraná em relação ao modelo do pedágio, respeitando a discussão já feita, ou seja, o que já está em curso. Aí no outro dia vem o Arilson Chiorato, do PT, dizendo não, vai ter mudança. Pode ter, inclusive, mudança da modelagem econômica, que significa trocar praticamente o modelo todo, porque a base do modelo é a questão econômica. Se você troca a questão econômica, você muda tudo. Você muda a lógica de pagamento da empresa, a lógica de pagamento dos usuários e assim por diante. Então você muda tudo. Então, ou o governo está falando a verdade, ou o Arilson Chiorato está falando a verdade. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é o seguinte, a que interesses essa frente do pedágio trabalha? Para quem trabalha? Porque a impressão que eu tenho é que eles vão lá para Brasília para dizer que querem mudar tudo agora aos 45 do segundo tempo. E faltam com a verdade em muitos momentos. Vamos lá, vamos discutir aqui, tecnicamente, o que é essa questão que eles chamam de outorga, né? Mas na verdade o modelo novo chama de aporte. Uma coisa é você cobrar da empresa para ela poder operar. Então você vai lá, o Pedroso tem uma empresa, ele quer prestar um serviço, você vai lá cobrar alguns milhões dele a fundo perdido para que ele possa prestar aquele serviço. É o chamado a caução ou outorga. Então é um imposto disfarçado, isso é nocivo, porque o Pedroso, como empresário, ele não vai pegar do bolso dele e dar a fundo perdido, ele vai cobrar na tarifa ao longo do contrato. Então isso é ruim, isso aumenta a tarifa. Está superado que isso não é importante. Agora, o aporte que está previsto não é isso. O aporte não é a fundo perdido. O que vai acontecer é o seguinte, o empresário que ganhar a licitação vai depositar em uma conta de investimentos um valor X. Esse dinheiro vai ficar rendendo e esse dinheiro é dele.
A partir do momento que ele fizer as entregas do contrato, em relação a obras, ele vai recuperar esse dinheiro. Então, ele não vai pagar ninguém nada a fundo perdido. Ele vai deixar um dinheiro como segurança, um dinheiro que vai ficar rendendo para ele, e que assim que ele entregar o que o contrato pedir, ele vai pegar de volta. É a segurança nossa, dos usuários, porque da última vez não fizeram isso direito, e você sabe o que aconteceu. Nós pagamos uma tarifa caríssima e as obras não vieram. Ah, depois executa o contrato. Até executa, mas e aí? Não temos obra até agora. Vai demorar quantos anos a justiça para resolver isso? Então, é uma solução que foi encontrada para que a gente tenha a garantia de que obras importantes serão executadas. É importante não jogar na confusão e explicar as coisas como elas são de fato. Não tentar maquiar, Pedroso, para causar confusão e tentar ali algum benefício político aqui ou ali. Mas é exatamente isso que parte dos deputados paranaenses, tanto da bancada estadual quanto federal, tem feito. Tentado ganhar na confusão, tem tentado ali prevalecer, aparecer justamente no dissenso, porque é um assunto complexo, vamos combinar. Você fala de outorga ali, você fala de garantia colar, você fala da possibilidade ou não de você ter uma estratégia de securização, ou seja, você tem um seguro caso alguma coisa não aconteça. Então você tem vários detalhes possíveis e as pessoas ficam jogando com esse palavreado difícil, ficam falando besteira e tentam confundir as pessoas, principalmente quem participou menos do debate. Isso está errado. Nós temos que entender que o debate, ele aconteceu, foi exaustivo, os meios de produção participaram, várias entidades participaram, tem pontos que nós saímos vencedores, tem pontos que não, mas no final se construiu um modelo que é possível e melhor do que isso, que no decorrer desses 20 anos que você terá essa concessão, nós conseguiremos ter investimentos que vão garantir que a produção, ela avance. A gente está falando aqui do show rural, recorde atrás de recorde, produção, né, crescendo imensamente, essa produção precisa sair. Agora, tem deputado ali preocupado simplesmente em aparecer na foto. E o que acontece quando você fala, Marcos, sobre essa possibilidade deles estarem mentindo? Eu tenho uma outra dúvida também. Você vai lá, o governo do estado do Paraná conversa com quem de direito? Conversa com o ministro, né, Renan Filho, ministro dos Transportes, combina, o ministro coloca inclusive na sua apresentação, Mark, ele colocou lá que os lotes aqui do Paraná entrariam nas atividades prioritárias dos 100 primeiros dias do ministério dele. Então, se ele quer colocar nesses 100 primeiros dias, ele vai ter que seguir com o modelo que já está posto, que já foi aprovado, que os técnicos concordaram. Então, agora é o seguinte, pode ser que aconteça uma interferência via Casa Civil, via Ministério das Relações, da articulação institucional, das relações institucionais. Então, assim, pode ser que você tenha uma interferência política e não técnica para tentar esvaziar o modelo do Paraná. E isso volta naquela pauta anterior que a gente trouxe ali. Ou seja, tem deputado muito mais preocupado com o seu naquinho de poder do que com os interesses maiores do Estado. E é importante que a gente sempre frise aqui, a garantia, esse calção, ele serve para que a gente não sofra o que outros estados sofreram, que foi o seguinte, vinha aquela empresa, executava, né, assumia o pedágio ou assumia a operação de determinado serviço público, ali cobrava, depois começava a não executar a obra, o governo denunciava aquele contrato, a empresa dizia, então não tem condições de fazer e ia embora. Mas até ali ela já tinha operado, já tinha ganho dinheiro, contando que iria trabalhar, iria executar algumas questões. Não fazia, ia embora e ali os usuários, a população do estado ficava chupando o dedo. Então é isso que a gente não pode admitir. Tem que ter segurança e aprender com os erros dos vizinhos, Mário. O que a gente precisa cada vez mais na política é cada vez mais técnica e mais inteligência. Mas isso tem faltado a alguns dos parlamentares que representam o povo paranaense.